E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre funções exponenciais, que é um assunto bastante recorrente nos vestibulares, nas provas militares, e além de ser importante por si só, também é essencial compreender muito bem esse tipo de função se você quiser entender os logaritmos. Afinal, a função logarítmica nada mais é do que a função inversa de uma exponencial. Mas então, o que é uma função exponencial? Bom, são funções da forma a elevado a x, ou seja, é uma potência onde quem está variando é o expoente, a nossa variável está no expoente, a base é fixa. A base é um número positivo e diferente de 1. E aí, os gráficos da função exponencial sempre vão se assemelhar a um desses dois tipos. A gente pode ter uma exponencial crescente, como esse verde, ou decrescente, como esse azul. Nossa função será crescente toda vez que a base for um número maior do que 1, e será decrescente toda vez que a nossa base estiver entre 0 e 1. Ok? Lembrem-se que o nosso A é um número positivo, ele nunca é menor do que 0, e também é diferente de 1. Então, nos restam duas possibilidades, ou ele é maior do que 1, ou ele é menor do que 1, mas de toda forma ele é maior do que 0, por isso fica preso nesse intervalo. Então vamos ver alguns exemplos de gráficos de função exponencial. Nesse primeiro exemplo, vamos construir o gráfico da função 2 elevado a x. Então vamos lá, vem comigo. Para fazer isso, a gente tem que dar alguns pontos e depois ligar para formar aquele aspecto do gráfico que a gente viu anteriormente. Então vamos dar alguns pontos. Por exemplo, se x vale 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. Então vamos marcar o ponto 0 e 1. Marcado. Agora, se x vale 1, bom, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então vamos marcar o ponto 1 e 2. Quando x vale 2, nós temos 2 elevado a 2, 4. Quando x vale 3, 2 elevado a 3, 8. Reparem que eu já tenho que diminuir aqui a minha tela, tenho que reduzir o zoom para que esse ponto fique visível. Isso mostra que a função exponencial tem um crescimento muito rápido. Vamos marcar x igual a 4, que a gente vai ter o y igual a 16. 2 elevado a 4, 16. E, novamente, temos que reduzir, temos que afastar a tela para que esse ponto fique visível. Bom, marcamos alguns pontos, agora é hora de ligarmos para traçar o gráfico da função. Então, ligando todos esses pontos, nós temos o gráfico de 2 elevado a x. Reparem que é uma função de fato que cresce muito rápido. O x nem chegou aqui a 10 e a função já está lá em cima. Então, essa é uma característica da função exponencial, uma variação muito rápida. Quando ela cresce, cresce muito rápido. Quando decresce, também vai decrescer muito rápido. E aqui, reparem que essa parte da função parece que está juntinho com o eixo x, né? Mas, na verdade, vai ter um espaço. Essa função não tem raízes, ela nunca toca o eixo x. Vamos ampliar para vocês verem que tem realmente esse espaço. Aqui, ampliando, a gente consegue ver que, de fato, tem esse espaço. Então, ela vai se aproximando cada vez mais do eixo x, só que nunca toca. Aqui já aparece de novo que está encostando, mas se a gente ampliar novamente, vamos ver que tem sempre um espacinho. Então, esse é o gráfico da função 2 elevado a x. Para construir manualmente, não tem mistério, ok? É só dar alguns pontos e ligar no formato do gráfico da exponencial. Se você vai fazer o gráfico dessa função manualmente, ou seja, utilizando lápis e papel, é interessante que você coloque os eixos x e y em escala, para que a função fique mais parecida com o nosso gráfico aqui. No meu caso, eu estou utilizando um programa bem conhecido que é o GeoGebra. Esse programa é uma excelente ferramenta de estudo porque permite que você construa qualquer gráfico de função, que arraste, que veja o que acontece quando você muda os parâmetros. Então fica a dica aí para o estudo de vocês. Vamos então para o nosso segundo exemplo.
Vamos construir o gráfico da função 1/3 elevado a x. Pelo que a gente viu anteriormente, tem que ser uma função decrescente. Vamos ver se vai ser isso mesmo. 1/3 elevado a x. Vamos começar com x igual a 0. Bom, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui está, ponto 0, 1. 1/3 elevado a 1 é igual ao próprio 1/3. Então, quando x é igual a 1, reparem que o y é igual a 1/3. Se o x for igual a 2, 1/3 elevado a 2 é igual a 1/9, fica menor ainda. Se o x for igual a 3, 1/3 elevado ao cubo é igual a 1 sobre 27, vai ficando cada vez menor. Então, de fato, repare que o aspecto da função já está se desenhando aqui. E se eu desse valores negativos para x, o que aconteceria? Bom, se eu der x igual a menos 1, 1/3 elevado a menos 1, a gente sabe que é só inverter a base, tornar o expoente positivo. Então, 1/3 elevado a menos 1 é igual a 3. E aqui marcamos o ponto menos 1 e 3. Se o x for igual a menos 2, então 1/3 elevado a menos 2 é igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9. E aqui, novamente, nós temos que reduzir a escala para que esse ponto fique visível. Então, aqui está o nosso ponto f. Vamos traçar agora o gráfico dessa função, ligando todos os pontos. E aqui temos o gráfico de 1/3 elevado a x. De fato, é uma função decrescente. À medida que o x aumenta, o y diminui. E aqui, novamente, parece que a função está tocando o eixo x, mas a exemplo do gráfico anterior não está. A gente vai ver que tem esse espaço. Essa função não tem raízes. Uma função exponencial, pessoal, nunca vai ter raízes, porque você não tem como fazer o y ficar igual a zero, ok? Ele fica cada vez mais próximo de zero, mas nunca é zero. Então, aqui já tem esse espacinho, vamos aumentar para vocês verem que sempre vai ter um espaço, olha. Então, olha só como sempre tem um espaço. E aí, à medida que a gente vai aumentando o x, esse espaço vai ficando cada vez menor. Ele sempre vai se aproximando do eixo x, mas nunca, de fato, encosta no x. Quando vai ficando muito próximo, eu posso simplesmente ampliar. Estou aproximando aqui e a gente vê que, de fato, sempre vai ter esse espacinho, ok? Ok, pessoal, agora vamos utilizar mais alguns exemplos de funções exponenciais para a gente aprender mais algumas propriedades sobre elas, principalmente sobre os gráficos. Então, temos aqui a nossa função original, 2 elevado a x, e agora vamos ver o que acontece quando a gente faz pequenas modificações na lei dessa função. Por exemplo, a nossa função g, que é 2 elevado a x mais 1. Eu estou pegando a minha função original e somando uma unidade. Como será que vai ficar esse gráfico? Bom, aqui está. Vamos reduzir um pouquinho. E aqui nós vemos que é exatamente o gráfico anterior, só que agora ele subiu uma unidade. Então, quando a gente soma um número na nossa função exponencial, a gente está arrastando o gráfico para cima. Vamos ver agora a função p, que é 2 elevado a x mais 2. Exatamente a mesma ideia. A gente pega aqui o nosso gráfico original. Se a gente subir com ele 2 unidades, olha como os gráficos vão se sobrepor perfeitamente, ok? Então, quando a gente soma algumas unidades na nossa função exponencial, isso significa arrastar o gráfico para cima. Se somando a gente arrasta para cima, então, diminuindo, a gente deve arrastar para baixo. Por exemplo, na nossa função h, 2 elevado a x menos 1, como eu estou diminuindo uma unidade, olha só como é o gráfico dela.
esse gráfico azul, que é a nossa função original, só que agora descendo uma unidade. E aqui temos uma situação bem interessante. A nossa função agora está cortando o eixo x, ou seja, ela possui uma raiz. Poxa, professor, mas você falou que função exponencial nunca tinha raízes e agora ela tem uma. Afinal, ela tem raízes ou não tem? A função exponencial, galera, nunca tem raízes, mas essas funções na qual eu faço pequenas modificações na função exponencial são chamadas de função do tipo exponencial. Basicamente, elas são pequenas alterações na nossa função original. E aí, pelo fato de elas serem uma função exponencial alterada, pode acontecer de possuírem raízes. Basta que a gente arraste o gráfico da função um pouquinho para baixo, já vai ser o suficiente para cortar o eixo x, ok? Então, todos esses exemplos aqui, exceto o original, são funções do tipo exponencial. Agora vamos ver o que acontece quando a gente multiplica. Temos aqui, novamente, só o gráfico original, para não ficar muita coisa, muito poluído. O que será que acontece quando a gente multiplica a nossa função por 3? 3 vezes 2 elevado a x vai ser o gráfico S. Bom, 3 vezes 2 elevado a x significa que a gente está pegando a nossa função original e multiplicando por 3. Reparem que eu não estou nem subindo, nem descendo com o gráfico. Eu estou simplesmente fazendo o meu gráfico original crescer mais rápido. Ele se antecipa. Na verdade, a gente pode dizer que o crescimento dessa função é 3 vezes maior que o crescimento da minha função original. Por exemplo, a função 10 vezes 2 elevado a x vai crescer de maneira ainda mais rápida. Olha só, aqui um exemplo bem extremo, 1000 vezes 2 elevado a x, fazendo a nossa função crescer 1000 vezes mais rápido. Olha só como ela começa esse crescimento vertiginoso bem antes. Vamos diminuir aqui a escala para vocês verem melhor. Olha só como esse crescimento é bem mais rápido. E agora, e se a gente dividisse a nossa função por algum valor, por alguma constante? Bom, se multiplicando a gente acelera o crescimento, dividindo a gente deveria retardar esse crescimento, correto? Vamos ver se é isso que acontece com 2 elevado a x sobre 3. De fato, o nosso crescimento agora está mais lento. Vamos aproximar um pouquinho. Essa é a função 2 elevado a x sobre 3. Note que ela demora mais do que a nossa função original. Então, da mesma forma, 2 elevado a x sobre 20 vai demorar ainda mais para crescer. E aí o nosso exemplo extremo, 2 elevado a x sobre 1549. É uma função que demora mais ainda, tá certo? Então, é esse padrão que vocês têm que observar. Multiplicou a função por algum número inteiro, isso significa que o seu crescimento está sendo acelerado. Dividiu a função por algum número inteiro, isso significa que o crescimento vai demorar mais um pouquinho, ok? Então vamos de novo, somente com a nossa função original. O que será que acontece, por fim, se eu mexer no expoente? Por exemplo, 2 elevado a x mais 1. Quando a gente faz isso, nós também estamos acelerando o crescimento. Porque reparem que 2 elevado a x mais 1, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a x. Vamos fazer o gráfico dessa função. Reparem que essa função Q1 se sobrepôs com a minha função R. Novamente, retirando e colocando de novo, olha.
As funções são exatamente a mesma, porque da função r para a função q1, o que nós fizemos foi basicamente separar os expoentes. Então, cai no caso anterior da multiplicação. Bom, isso já mata o que acontece com a função 2 elevado a x menos 1. Afinal, se a gente separar os expoentes, essa função será igual a 2 elevado a x dividido por 2. Ok? Agora nós temos uma função R1 que é exatamente igual à nossa função Q. Então aqui nós estamos retardando o crescimento, já que nós estamos dividindo por 2, ok? Perceber esse tipo de padrão é extremamente importante no estudo de funções, porque dependendo da modificação que foi feita, você sabe exatamente como construir o gráfico. Você não precisa construir do zero, basta ter uma base, que é a sua função exponencial, identificar qual foi a modificação feita, se a gente diminuiu, somou, multiplicou ou dividiu, e aí você vai ter exatamente a ideia de como será o gráfico, ok? Repare que a função exponencial não tem tantos detalhes assim. O funcionamento dela é bastante simples. Então, agora vamos para a parte prática, vamos resolver um exercício de concurso sobre ela. Estamos aqui com uma questão da SpaceX de 2018, onde a gente tem um gráfico de uma função do tipo exponencial, porque a nossa função é da forma a elevado a x mais b, ou seja, nós subimos com o gráfico original, ok? Então vamos lá. A figura mostra um esboço do gráfico da função f de x igual a elevado a x mais b, com a e b reais. A maior que zero, a diferente de 1 e b diferente de zero. Esse a maior que zero e a diferente de 1, nós vimos que são as condições de existência da nossa função exponencial, ok? E esse b diferente de zero é exatamente porque ela é uma função do tipo exponencial, ou seja, ela é resultado de uma pequena modificação na nossa função exponencial. Se esse b fosse zero, nós teríamos uma função exponencial normal, ok? E aí, o que ele pede é o valor de f de 2 menos f de menos 2. Para isso, pessoal, eu preciso descobrir quais são os valores de a e b. Assim, eu vou ter a lei da minha função e vou poder calcular f de 2. Reparem que o f de menos 2 eu não vou precisar nem calcular, ele já é dado. F de menos 2 é igual a 6, tá certo? Então, nós temos que partir exatamente das informações que o gráfico nos dá. Então, vamos para a solução. Nós temos uma função a elevado a x mais b, onde nós conhecemos dois pontos dela. O primeiro ponto é o ponto menos 2 e 6. Então, f de menos 2 é igual a 6, como já comentamos. E o segundo ponto? O segundo ponto é este aqui. F de 0 é igual a 3. É o ponto onde a curva da função corta o eixo y, ok? Então, vamos substituir esses valores na nossa lei da função e aí formar um sistema. F de menos 2 significa que vamos substituir o nosso x por menos 2, e aí nós temos a elevado a menos 2 mais b, simples assim. E isso tem que ser igual a 6, porque f de menos 2 é 6. Da mesma forma, f de 0 igual a 3 significa que nós vamos trocar o x por 0, e aí nós teremos a elevado a 0 mais b. O gráfico nos diz que isso é igual a 3. Então, aqui nós temos o nosso sistema. A elevado a 0 mais b é igual a 3, e a elevado a menos 2 mais b é igual a 6. Antes que você se pergunte como a gente resolve esse sistema, é melhor fazer por substituição, por adição, por comparação, como a gente faz? Notem que a gente não precisa fazer grandes mudanças no sistema. A elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, nós temos 1 mais b igual a 3, ok? Antes que você se lembre do detalhe de que 0 elevado a 0
não é 1 e sim uma indeterminação, parabéns pela atenção, mas de fato a gente não precisa ter essa preocupação, porque a gente sabe que o nosso A é maior do que zero, tá certo? Então posso colocar 1 aqui tranquilamente. 1 mais B igual a 3 significa B igual a 2. Já achamos o valor de B. Se nós já achamos o valor de B, basta substituir na equação de baixo e teremos o valor de A. Então, A elevado a menos 2 mais 2 igual a 6. Já troquei o B aqui por 2. Isso significa que A elevado a menos 2 é igual a 4. E agora nós podemos simplesmente tomar a raiz quadrada de ambos os termos. Isso vai nos dar A elevado a menos 1 igual a 2. Tomar a raiz quadrada significa dividir o expoente por 2, ok? Por isso que esse A elevado a menos 2 virou A elevado a menos 1. E a raiz quadrada de 4 é 2. Poxa, professor, mas não deveria ser mais ou menos 2 para achar o valor de A? Novamente, não, porque pelas condições de existência da nossa função exponencial, o A é maior do que zero. Okay? Então, você não pode achar um valor negativo para A. Então, nós temos A elevado a menos 1 igual a 2. Basta inverter ambos os lados da equação. O nosso expoente vai ficar positivo. E aí, o A é igual a meio. Então, já achamos os valores de A e B. Basta calcular o que a questão pediu para a gente. Então, voltando aqui no nosso enunciado, nós sabemos que o A vale meio e o B vale 2. Portanto, a nossa função é 1 meio elevado a x mais 2. É uma função do tipo exponencial, ela é decrescente porque a nossa base está entre 0 e 1. Então, de fato, é bem consistente com o gráfico que nós temos aqui. É sempre importante verificar isso, ok? E aí, ela é uma função 1 meio elevado a x, que subiu 2 unidades. Então, bem consistente com tudo que a gente estudou até aqui. Então, vamos para o que interessa. Vamos calcular a imagem. F de 2 é só trocar o nosso x por 2. 1 meio elevado ao quadrado mais 2. 1 quarto mais 2. E aqui um macetezinho para somar fração com número inteiro. Basta pegar o inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Então, 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. E nós temos 9 quartos. F de menos 2, que é a segunda parte aqui, a gente não precisa calcular. Basta ver pelo gráfico. A imagem de menos 2 é 6. Ok? Então, F de 2 menos F de menos 2 significa 9 quartos menos 6. E aqui, novamente, fração menos inteiro. Multiplicamos pelo de baixo e diminuímos do de cima. 6 vezes 4 é 24. Não esqueçam do sinal. Então, nós temos 9 menos 24 e 9 menos 24 é menos 15. Então, temos menos 15 quartos. Letra B. Vamos lá marcar. Será que está certo? Confirmação. Resposta certa. Beleza? Então é isso, galera. Reparem que esse exercício da SpaceX foi extremamente conceitual. Bastou olhar para o gráfico para reconhecermos os dois pontos, substituirmos na lei da função para calcularmos A e B e calcular o que foi pedido, que é o resultado de f de 2 menos f de menos 2. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você ainda tem alguma dúvida sobre função exponencial, deixa aí nos comentários. E grande abraço! Até a próxima aula!